Fala rapaziada, Theo Santana, destinochina.com, mais um vídeo então aí falando sobre a China. Perguntas e respostas que vocês deixam aí no canal, galera. Vamos deixar aí pra gente que a gente fica super feliz e acaba criando mais conteúdo pra vocês aí falando sobre importação, sobre China, sobre o mundo. Vamos então ler a mensagem aqui de quem foi. E foi uma mensagem da Silvanei Oliveira. Silvanei Oliveira, obrigado aí pela mensagem. Vamos lá então o que ela falou aqui, que eu acho que é bem interessante. Eu acho que dá pra comentar um pouco e contar um pouco pra vocês essas histórias aí sobre importação, sobre China, sobre o mundo que a gente vem contando no canal, né? Então ela perguntou aqui, falando que se é possível um brasileiro abrir uma fábrica ou empresa aí na China. Isso é muito burocrático? Vamos lá então. Primeiro vamos falar na questão de fábrica. Se o chinês ele pode abrir uma fábrica na China, ou se o brasileiro pode abrir uma fábrica na China ou não. O chinês é claro que pode, né? Mas o brasileiro, vamos falar então aí se pode ou se não pode. Brasileiros podem abrir fábricas em qualquer lugar do mundo, porém você tem que colocar o pé no chão e verificar se realmente faz sentido pelo seu orçamento para você estar abrindo a sua fábrica, né? Digamos que hoje você produz um determinado produto no Brasil e você quer produzir na China para ficar a sua mão de obra mais barata. Primeiro passo para você abrir uma fábrica na China é primeiro você comprar da China. Você já tem que ter um volume bem grande comprando da China para que isso aconteça e facilite o seu processo de abertura de empresa na China. A abertura de empresa na China não é uma coisa muito fácil, está cada vez mais difícil. Para quem abriu no passado é uma história. É sempre aquela história que eu falo, quando você abriu a empresa em Hong Kong há 10 anos atrás, era completamente do que você abria hoje. A China, mesma coisa. Quem abriu uma empresa na China 10 anos atrás, hoje mudou completamente e já não é mais a mesma coisa. Mas brasileiros podem abrir uma fábrica na China ou não. Assina o canal aí, não se esquece de se inscrever no botãozinho que eu vou contar para vocês agora. Então, vamos lá então. Realmente brasileiros podem, porém o que eu acho mais difícil assim, na questão da abertura da empresa é a língua, ou seja, a linguagem deles, que é o chinês e o mandarim, né? Se você não entende o chinês, se você não entende o mandarim, já começa a parte mais difícil de todas da abertura de uma empresa na China. Por quê? Porque a parte de documentação dentro do país é toda em chinês. Se você for mandar documento de imposto de renda, tudo que você tem que fazer dentro da China, a língua é chinês. Não existe nenhum lugar, nenhum órgão do governo que aceita informação em inglês. Então isso primeiro vai dificultar muito o seu processo de abertura de fábrica. Você vai ter que primeiro encontrar um sócio chinês para auxiliar pelo menos e cuidar dessa parte legal. E tem que ser um sócio que você confie, né? Você não pode simplesmente pegar qualquer pessoa e aceitar, não. Vamos, vem cá, entra meu sócio aqui, você não conhece a pessoa, então essa é uma das maiores dificuldades na questão da abertura de empresa na China. Você tem que ter um sócio. Maioria das empresas que hoje fizeram uma joint venture na China fizeram com sociedades, com empresas que já existiam dentro da China e eles acabaram pegando uma porcentagem e se unindo com essa empresa, né? Então você tem que confiar. Existem empresas que tiveram grandes problemas no passado por causa disso, outras deram muito bem. Então tem que analisar. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava em 2014, comecei a trabalhar em 2014, era uma empresa alemã. Então você chegava dentro da empresa, era uma fábrica alemã completa, assim, então tudo, produzia componentes para a indústria automotiva e eles estavam localizados na China, então eles tinham uma fábrica própria deles lá. Porém, quando eles montaram a fábrica, eles tiveram que se juntar com um órgão do governo local para poder estar montando essa fábrica. E fora você se juntar, você consegue também vários benefícios com empresas locais para você estar fazendo essa junção, né? Se você quer simplesmente abrir do nada na China, primeiro você tem que entender essa questão legal, documentacional, jurídica e tudo em chinês. Se você não consegue se comunicar alguma palavra em chinês, já dificulta bastante. O mais importante é, se você pensa em montar uma fábrica, você quer montar uma fábrica na China, se junte com pessoas que têm experiência e sabem o que está fazendo, porque vai facilitar bastante e o mais importante é que você confie nessa pessoa e que ele esteja fazendo de forma correta e legal. Isso é super importante, mas não quer dizer que é impossível. Existem vários casos de empresas brasileiras que hoje em dia têm fábricas na China, eu conheço inúmeras e não vou citar nomes aqui, mas realmente tem, mas todas se juntaram com alguém local para estar fazendo toda a parte de estruturação, desenvolvimento e tudo mais, né? E isso também envolve bastante custo. Primeiro você tem que colocar o pé no chão, tá? Quantos milhões que eu quero gastar numa fábrica na China? Nada de graça, não quer dizer que a mão de obra na China é barata, que você vai pegar e vai montar um fundo de quintal para o chinês ir lá e ficar montando as suas peças. Não, isso não existe. O mais interessante para você estar entrando de início no mercado chinês, se a sua objetivo é montar uma fábrica na China, é você estar se unindo a pessoas locais para estar trabalhando junto, para alcançar e estar desenvolvendo o produto que você quer
produzir. Não adianta você também querer montar um produto hoje na China que ele já é produzido na China por mais barato do que o seu próprio produto. Você tem que ter um diferencial. Só faz sentido hoje você estar montando uma fábrica na China se você tiver um produto inovador que ele já é produzido dentro do mercado nacional e você trazendo para a China você vai conseguir baratear custos de ferramentas, de parte de mecânica, parte de automação. A partir daí faz sentido você, tá? Mas é sempre importante você estar fazendo um levantamento para ver o custo disso. Não é barato, é caro, porque envolve principalmente advogados, leis, contadores, contabilidade, tudo que envolve no registro de uma empresa, de uma fábrica no Brasil, vai também exigir na China, né? Então, não é simples, é bem complicado. Eu conheço poucas pessoas que acabaram dando certo, mas os que deram hoje estão muito bem e tem suas fábricas rodando aí em solo chinês, né? E também é super importante você ter uma equipe próxima do Brasil que tenha disponibilidade de estar indo para a China, morando lá e vivendo lá por um determinado período. A grande maioria das fábricas brasileiras que hoje tem solo chinês tem equipes brasileiras, tem amigos que estão 10, 12 anos na China hoje trabalhando para essas multinacionais brasileiras e trabalham lá no escritório dentro do solo chinês, né? Se você conseguir uma equipe para estar montando, certamente é possível, mas você tem que ter o pé no chão e simplesmente não adianta eu vou querer ser uma empresa de pequeno porte, montar uma fábrica na China, que isso não vai fazer sentido algum. No mínimo, você já tem que ser uma empresa multinacional e estar atendendo aí mercados como o da América do Sul e os próximos aí do Brasil, para depois estar podendo expandir para a China, produzir lá e também ver o objetivo. Você vai produzir, exportar para o Brasil, ou você vai produzir, você vai vender para o mercado nacional? Isso também é super importante você estar analisando, né? Porque o mercado chinês ele é um mercado muito grande e tem bastante oportunidade para quem está tendo um produto excepcional e está produzindo lá e também vendendo dentro do mercado nacional. Eu vejo bastante empresas brasileiras que produzem e hoje vendem dentro do mercado chinês. Então isso é algo bem interessante a se fazer, você produzir e vender dentro ali da própria China, né? Mas não é impossível, basta você acreditar, você ir atrás da sua ideia, buscar, estudar, levantar. O mais importante é você estar próximo de alguém muito forte, saiba o que está fazendo dentro da China, para não ter problema e não ficar perdendo tempo, porque às vezes você pega um profissional que não sabe e aí fica só conversando e você não consegue sair do lugar, né? Mas acho que como estrangeiro você consegue abrir sim, você monta uma joint venture e aí faz o que você quiser. Acho que não vejo um grande problema na parte de desenvolvimento de empresas na China. Beleza? Acho que é isso. Espero que tenham compartilhado algumas ideias aí, pensamentos que eu venho adquirindo durante os últimos tempos, principalmente nessa questão de abertura de fábricas, que realmente é possível, mas o mais importante mesmo é estar junto de pessoas legais e também entender que a língua da China é o chinês e não é o inglês. Você não vai ter nenhuma parte de documentação, parte de contador, tudo em inglês, que não vai existir isso. A grande maioria dos documentos vai ser feito em chinês, então você tem que ter uma pessoa bem confiável lá para você poder estar dando processo e continuidade no seu processo aí. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ficar super feliz. Vou criar cada vez mais conteúdo para vocês aí. Também, se vocês puderem, deixar a mensagenzinha ali, como eu sempre peço. Como a nossa amiga aqui, a Silvana aí, deixou. Já vou responder para ela que eu fiz um vídeo sobre esse tópico. Show, mandei para ela e você também pode ser o próximo aqui para deixar mensagem pra gente. E a gente tá criando conteúdo para vocês aí sobre dúvidas sobre a China, mundo, e se for outras dúvidas de viagem também, deixa aí no canal também, a gente vai continuar criando para vocês mais conteúdo de acordo com as mensagens aqui. Quando sobrar um tempo, eu acabo criando os vídeos aí para vocês. Valeu, um abraço a todos, se cuidem, fiquem com Deus e espero que tenha respondido a dúvida de quem quer saber sobre fábricas na China. Um abraço, até mais, fui!